Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 24 de novembro. A igreja celebra hoje a festa dos mártires do Vietnã. Santo André Dun Lac, ele viveu de 1795 a 1839. E ele testemunhou a nossa fé derramando seu sangue juntamente com 116 mártires no Vietnã. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e dizia: Minha casa é casa de oração para todos os povos, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os grandes do povo começavam a procurar um modo de matá-lo, mas não sabiam, porque todos ficavam muito encantados e fascinados com os ensinamentos de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, como seria bom se a gente pudesse hoje trocar umas ideias sobre os dois textos desta liturgia. Do livro dos Macabeus, onde eles estão purificando o templo e reconstruindo o templo após o templo ter sido invadido, após ter sido destruído e também ficado impuro. Agora os Macabeus estão purificando o templo, refazendo a história do templo, reconstruindo a santidade do templo que havia sido então pisado, humilhado. E o mesmo texto também nós vamos encontrar o mesmo espírito em Lucas nesse evangelho de hoje. Porque Jesus entrou no templo. O templo é o local da aliança entre Deus e o seu povo. É o local da presença de Deus, sinal da presença dele, e que foi edificado para ser o lugar da bondade, o lugar da aliança, o lugar da paz, o lugar da fraternidade. Mas já o profeta Isaías acusou muitas vezes o culto de Israel, a liturgia de Israel, onde o próprio Senhor dizia: estou saturado das vossas fumaças, dos vossos hinos, dos vossos ritos, porque eles são vazios. Eles são somente exterioridades, mas não estão acompanhados da misericórdia, não estão acompanhados da conversão de vida. O templo se converteu num mercado, num grande comércio, onde homens e mulheres ficavam poderosos vendendo as coisas do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer que a venda dos animais no templo e também a moeda, que era também cambiada, é prescrito pela lei. A lei permitia. Mas aquilo que um dia era puro, aquilo que um dia era ato de louvor e de adoração a Deus, se converteu então num comércio. Foi deturpado. Quer dizer, o templo se converteu num antro de ladrões. Esta é a grande acusação que Jesus faz nesta manhã. Aquilo que fora edificado para ser lugar sagrado, lugar de experiência com Deus, local onde se era desvelado o mistério de Deus para o povo, já não mais atingia o seu objetivo, porque foi desvirtuado o objetivo do templo. Ele se converteu então num covil de ladrões de Jesus. Por isso Jesus também entra no templo para purificá-lo, entra no templo para poder reedificá-lo e para também reconquistar o valor sagrado do templo. Por isso ele ensinava todos os dias no templo, diz o nosso texto. Após ele expulsar os vendedores, após ele acusar as lideranças de Israel que elas tinham convertido o templo num antro de ladrões, então agora Jesus ensina no templo. Jesus educa a fé de novo no templo. É Deus que está educando o seu povo. É Deus que está falando ao seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, o verdadeiro templo de Deus sou eu e é você.
O verdadeiro templo de Deus é a vocação que nós assumimos do Senhor para poder procurá-lo, para poder segui-lo, para poder servi-lo. Mas mesmo esse templo que é cada pessoa pode também ficar desfigurado, desvirtuado. E assim, nós também convertemos o nosso templo pessoal num covil de ladrões. Poderemos assumir o nosso templo pessoal somente como carreirismo, como profissão. E assim nós vamos buscando a nossa sobrevivência, assim nós vamos buscando riquezas, poderes, de tal modo que aqueles que estão de fora não conseguem compreender. Não conseguem compreender, por exemplo, como que um pastor da igreja pode se deixar levar pela busca de poder, pelo carreirismo, pela vaidade. É o templo que ficou desfigurado. É o templo que foi desvirtuado. Aquele templo que fora edificado, chamado e convocado para ser testemunha do reino, para agir na força do Espírito, para se deixar guiar pelo Espírito do Senhor. Mas como o templo foi desvirtuado, como o templo foi desfigurado, então ele já não é mais um sinal da transcendência de Deus. Não se converte mais num lugar da santidade de Deus, da transcendência de Deus e da presença de Deus. Assim, os templos vocacionais também, que cada vocação que nós assumimos, quando estão desvirtuados, quando estão desfigurados, já não são mais sinais de salvação. Já não consegue mais passar para o nosso povo aquele recado, aquele testemunho de fiel, de que Deus caminha do nosso lado. Por isso nós vamos encontrar Jesus hoje entrando dentro do templo, expulsando os vendedores e falando: minha casa é casa de oração para todos os povos. Mas vós convertestes a minha casa num covil de ladrões, buscando enriquecimento, instrumentalizando o sagrado para ficar poderoso. E assim nós vamos então fazendo com que o templo do Senhor perca a sua finalidade. Isso serviu para o templo material de Jerusalém. Isso pode servir também para cada templo nosso, cada templo, cada comunidade, principalmente quando nós não temos mais o espírito de conversão, quando nós não conseguimos mais perceber a transcendência do Senhor, quando não conseguimos mais sentir a presença de Deus em nossa vida. Então nós vamos convertendo as nossas comunidades em tantas coisas que não são a igreja. Ela pode ser convertida numa associação de moradores, ela pode ser convertida num partido político, ela pode ser convertida numa força social, ela pode ser convertida somente e meramente numa instituição prestadora de serviço religioso, mas não mais aquilo para o qual ela foi chamada, ser sacramento de salvação, provocação de santidade, busca da santidade do Senhor. Assim, Jesus, então, ao entrar no templo de hoje, também quer entrar na minha vida e na sua vida, e às vezes ele vai precisar também de pegar um chicote para expulsar os vendedores que habitam no meu coração, os vendedores que habitam também no seu coração, porque esses vendedores de ilusão, esses vendedores de carreirismo, esses vendedores de bugigangas são capazes de nos enganar. Eles não trazem paz, eles não nos salvam, mas eles nos enganam. E Jesus vai voltar a dizer: minha casa é casa de oração. O coração é casa de oração. A vida espiritual de cada um de nós é casa de oração. E quando o Senhor habita na sua casa, todos então podem receber as manifestações de Deus num bom testemunho e numa prática de justiça diária. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui em nossa Igreja Matriz. Às 19 horas, nós teremos na comunidade São João a missa celebrada pelo Padre Edson. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo André Dunlac e companheiros, rogai por nós. Paz e bem.